Miguel, a luz que nasceu na escuridão. A madrugada escorria fria entre as serras, e numa casinha simples de barro, a morte bateu à porta sem fazer barulho. Miguel nasceu ali, entre paredes rachadas e o cheiro de lenha queimada. Sua mãe, Rosa, uma jovem lavradora de rosto sereno e mãos calejadas pela enxada, lutava pela vida com a ajuda de uma vizinha. Lá fora, o vento assobiava entre os arbustos secos como se já soubesse o fim. O bebê chorou ao nascer, mas a mãe só pôde ouvi-lo por um instante. Deu-lhe um beijo na testa e o entregou a Deus antes que o coração parasse. Miguel tinha a pele morena como barro molhado, cabelos negros e olhos que nunca se abririam por completo. Era cego desde o nascimento. Seu pai, Ernesto, ficou mudo ao receber a notícia. Não por tristeza, mas por raiva. Viviam com o pouco que a roça dava e agora teria de cuidar de um filho que não enxergava. Largou a enxada no chão e gritou com a voz embargada: "E agora, o que eu faço com esse menino inútil?" Nos primeiros dias, uma vizinha ajudou com leite e fraldas, mas Ernesto, um homem endurecido pelas perdas e pela bebida, logo se afastou. Dizia que Deus o havia castigado, que não tinha pedido aquilo. "Nem olha na minha cara", reclamava ao entrar cambaleando. Miguel crescia no escuro, sem abraços, sem histórias, sem risadas. Apenas aprendia a escutar o silêncio, o estalo das janelas, o cheiro do café no fogo e o som de sua própria solidão. Mesmo assim, todas as noites murmurava baixinho as últimas palavras que sua mãe dissera: "Deus te ama, meu filho, mesmo que você não veja o céu." Aos 5 anos, Ernesto o mandou para um casal distante que morava noutro vilarejo. Disse que era para o bem do menino, mas, no fundo, queria se livrar da culpa. Os tios aceitaram não por amor, mas porque esperavam receber benefícios por cuidar de uma criança com deficiência. "Caiu como bênção", disse o homem, bagunçando os cabelos do garoto com fingida ternura. Mas logo Miguel entendeu. Não era neto nem sobrinho. Era peso, estorvo. Dormia num canto do depósito, comia as sobras frias e era escondido sempre que havia visitas. Ele não reclamava, apenas segurava firme uma velha manta herdada da mãe e orava: "Senhor, se o Senhor me enxerga, me diga onde estou. Não quero morrer sozinho." Até que uma manhã, sentado junto à cerca chorando baixinho, ouviu uma voz rouca e doce: "Quem te ensinou a tocar assim, menino?" Miguel se assustou. Limpou as lágrimas com a manga da camisa e baixou a cabeça como se tivesse feito algo errado. "Eu não estava tocando, senhora", sussurrou. "Estava sim. Tocava como quem conversa com o céu." "De onde veio essa música?" Ele não soube responder. Às vezes, em sua escuridão, brotavam melodias dentro dele, como se o peito fosse feito de vento. A voz vinha de Dona Aurora, uma senhora viúva curvada pelo tempo que passava todos os dias pela estrada de terra onde Miguel se sentava. Seus olhos carregavam tristeza, mas naquele dia, ao ouvir o garoto, algo brilhou neles. "Qual é o seu nome?" "Miguel." "E seus pais?" "Minha mãe foi morar no céu. Meu pai, acho que não gosta de mim." Dona Aurora ficou em silêncio. Observou a roupa rasgada, os pés descalços, os braços feridos e uma voz pequena demais para um menino de 7 anos. "Sabia que eu tive um filho que tocava também? Mas Deus o levou cedo demais. Quando te ouvi, foi como se ele tivesse voltado por um momento." Miguel sorriu pela primeira vez. Nunca alguém lhe dissera algo bonito. Naquela tarde, enquanto os tios dormiam, Dona Aurora voltou. Trouxe algo enrolado num lenço, uma gaita antiga, enferrujada, mas cheia de alma. "Era do meu filho. Quero que fique com você, mas só se prometer que vai falar com Deus através dela." Miguel segurou o instrumento como se fosse um tesouro.
Seus dedos tremiam e por dentro seus olhos se acendiam. E como se toca? Com a alma, respondeu ela. Você já sabe como. Desde aquele dia, Dona Aurora passou a visitá-lo sempre. Ensinava tudo o que lembrava. Miguel aprendia rápido. Seus ouvidos entendiam o invisível. Tocava de olhos fechados e coração aberto. O som calava as galinhas, silenciava o vento. Até os cães se deitavam quietos para ouvir. Mas a paz durou pouco. Certa tarde, sua tia saiu furiosa com uma vassoura na mão. Quem te deu isso, moleque? Aqui não tem espaço para essas bobagens. Arrancou a gaita e a jogou na lama. Miguel não chorou. Agachou-se, pegou o instrumento sujo e disse firme. Foi Deus que me deu pelas mãos da Dona Aurora. A mulher o esbofeteou. Dona Aurora, do outro lado da cerca, cerrou os punhos. E naquela noite, orando ao pé do fogão, jurou que não deixaria aquele menino crescer na sombra. No dia seguinte, foi falar com os tios. Estavam debaixo de uma árvore, comendo e rindo. Vim falar do Miguel. O que fazem com ele não é justo. E quem é a senhora para vir aqui? Sou enviada por Deus e pela minha consciência. Agora a cegueta tem defensora? Zombou a mulher. O pai dele deixou com a gente? Acha que vamos tratá-lo como rei? Não, respondeu a idosa. Mas ao menos não destruam sua alma. Miguel tem um dom. Eu posso criá-lo, ensinar, dar uma vida digna. Tá maluca? Sabe quanto a gente recebe por causa dele? Essa criança é o nosso pão. Ele não é um número nem cheque, é uma alma que Deus me mostrou. Mas não deixaram que ela se aproximasse. Gritaram, ameaçaram, e ela foi embora com o peito doído. Naquele dia não viu Miguel. 3 dias depois, ele saiu atrás de uma galinha que escapou. Seguiu o som, tropeçou numa pedra, caiu e rolou na terra. A gaita escapou da mão. Um grupo de garotos viu a cena. Lá vai o cegueta, gritaram entre risos. Miguel se levantou devagar, limpou a boca ensanguentada e tocou. Não por eles, mas para não quebrar por dentro. A melodia era um lamento tão profundo que até o vento parou para escutar. Foi quando Dona Aurora apareceu. Pegou Miguel no colo. Eu vou levar ele, murmurou. E quem quiser impedir que tente encostar nele de novo. Naquela noite, Miguel dormiu em cama limpa com a gaita debaixo do travesseiro e uma voz dizendo: Deus vê por todos, filho. Dona Aurora passou a cuidar dele como se fosse carne do seu sangue. Ensinou a lavar a roupa, moer milho, ouvir o campo, a distinguir os sons do mundo. Mas, acima de tudo, ensinou a caminhar com dignidade. Você não é cego, Miguel. Apenas enxerga diferente. Tem gente que vê e não entende nada. Você entende com a alma. Miguel não falava muito, mas sorria mais a cada dia. Quando tocava, o vilarejo inteiro parava. Não era fama, era respeito. Todos sabiam o que ele havia superado. Um dia, a caminho do moinho, encontraram os tios. Ele com cara de poucos amigos, ela com sorriso falso. Não vai durar muito, velha. Temos os papéis. Sabia quanto vale esse menino? Muito mais do que vocês pensam. E sabem quanto vale para Deus? Não há papel que meça. Os tios foram à prefeitura. Queriam Miguel de volta. Pelo dinheiro, não pelo amor. Mas o juiz do povoado, o homem justo, mandou uma assistente social visitar Dona Aurora sem avisar. Encontrou Miguel limpo, sorridente, tocando a gaita com doçura. Tinha cama, comida, caderno em braille. Quando perguntaram o que queria, ele respondeu firme: Quero ficar aqui. Aqui eu aprendi a ver. Aqui eu ganhei uma família. A assistente chorou. E naquele dia ficou decidido. Miguel nunca mais voltaria para os tios. O povo se aliviou. Dona Aurora se ajoelhou debaixo de uma árvore e orou. Eu plantei afeto e o Senhor fez florescer milagre. Miguel não soube de papéis nem audiências.
Só soube que, pela primeira vez, o mundo deixava de ser escuridão. Os anos passaram. Ele cresceu. Já não era o menino frágil, mas um jovem firme, de voz serena, mãos calejadas e alma desperta. Seus olhos não viam rostos nem o céu, mas seu coração entendia tudo. Todas as manhãs levantava antes do sol. Preparava o café, varria o terreiro e sentava-se com sua gaita diante do altar. Obrigado por mais um dia, mesmo sem ver. Eu sinto. Dona Aurora envelhecia devagar. Continuava a ensinar, a ler com os dedos, a plantar com a lua, a ouvir o vento. Mas o maior ensinamento foi: nunca guarde o amor. Até que um dia ela não saiu do quarto. Miguel a encontrou deitada com a Bíblia no peito e um rosto sereno. Sentou-se ao seu lado, segurou a mão enrugada e disse: Obrigado, Deus, porque não me deixaste só, porque me deste uma mãe mesmo sem eu ter visto ela chegar. Todo o vilarejo foi ao velório. Nunca houve tantas flores ou tanto silêncio respeitoso. A velha senhora, que todos julgavam louca, tinha sido a luz do povo. Miguel herdou a casa, o terreno e a gaita. Mas não ficou ali. Com a ajuda dos vizinhos, construiu um espaço para ensinar música a crianças pobres, muitas com deficiência. Fazia isso sem cobrar nada. Tudo o que sei me foi dado. A luz não se guarda, se reparte. Um dia um menino perguntou: O senhor não queria enxergar, mestre? Miguel sorriu e respondeu, acariciando a gaita: Queria, mas não mais. Deus me deu outra forma de ver, e o que vi com a alma vale mais que 1000 olhos.